They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. They ask you how... Tu que tá me ouvindo, eu tenho um grande desafio para ti hoje. Eu sei que você, eu, você, nós somos... A gente é muito preguiçoso. Vamos falar, a gente sabe que a gente é preguiçoso. Enfim, durante uma semana tem um grande desafio para ti, para nós. Vamos, durante uma semana, deixar de fugir aquela voz da preguiça e focar simplesmente nessa voz da produtividade, do amor próprio, sabe? De fazer as coisas acontecerem durante uma semana só. Se a gente é capaz disso durante uma semana, a gente é capaz de tudo. Enfim, 3, 2, 1, vamos! Salut la famille! Alô? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Faz exatamente 40 minutos que eu tô tentando me sair desse quarto e fazer algo da minha vida, sabe? Tipo, fazer esporte, ser produtivo, fazer algo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou virginiano ascendente touro. O que significa que, tipo, eu posso ser muito motivado, focado, ou eu posso ser muito, tipo, me deixa dormir, me deixa viver a minha vida, me deixa comer, por favor, sabe? Tipo, e isso me fez rir porque a gente pensa muito que a gente é, tipo, um só, que a gente tem um tipo de caractere, que a gente tem um tipo... Não, a gente é muito múltiplo. Tipo, se tu pegar uma pessoa, cada pessoa tem muitos tipos de mood diferentes, assim. Porém, uma coisa que a gente tem todos em comum é a preguiça. E por isso que hoje eu quis simplesmente falar desse assunto, de como eu estou tentando ultimamente vencer a minha preguiça. Gente, que planta linda. Olha. Enfim, de como eu estou tentando vencer essa preguiça e como eu estou tentando simplesmente fazer acontecer as coisas, sabe? Eu estou me dando conta de uma coisa. Eu me dou conta de que, pelo menos, eu sou muito preguiçoso. Porém, tem muitas coisas que eu sei que eu sou capaz de fazer. Que eu sei que, bicha, se tu te levantar da tua cama, tu é capaz de fazer tal coisa. Tu é capaz de ir pagar a tua eletricidade. Tu é capaz de fazer isso. Porém, eu sempre gosto de adiar a coisa. Sempre gosto de deixar para o último minuto e depois começar a estressar, tipo... Então, ultimamente, eu estava começando a pensar e a refletir sobre esse problema. Eu falei... Qual é a origem desse problema? Por que tu assim? Eu me dei conta de que a gente tem pelo menos, né, uns 2 assim, grandes moods. A gente sabe todas essas coisas que a gente tem para fazer, a gente sabe qual é a solução, a gente sabe quais são nossas obrigações, a gente sabe. Porém, tem esse grande demônio na cabeça que fala, ai, Bi, deixa pra lá, ai, Bi, descansa, ai, Bi, tu tem tempo, ai, Bi. Então, hoje, minha solução que eu estou propondo hoje aqui na mesa é simplesmente analisar tu que está me ouvindo, analisar os 2 chaves, esse angel, esse demônio que tu tem na cabeça e cada vez que esse demônio da preguiça está começando a te falar relaxa, ou descansa, ou aproveita, ou deixa pra lá, fala, tu nem ouça ele, tu nem, cada vez que ele começa a falar, tu faz... E tu te levanta e tu faz o contrário de que ele te daria. Tu faz o contrário de que ele te... Tu faz o contrário de que ele te faria... Gente, a língua de vocês. Tu faz o contrário de que ele te diria de fazer. Voilà. Se essa voz está te falando, ai, descansa, ai, vive tua vida, ai, vai na festa, vai na balada. Tu fala... Primeiro eu faço tal coisa, sei lá, ir na academia, sei lá, ser produtivo, sei lá, pagar meu boleto. Depois eu vou me recomeçar fazendo, sabe? É só começar a pegar esse hábito assim de ouvir primeiro a voz do dever, em vez de ouvir a voz da preguiça. E justamente se parabenizar uma vez que tu fez uma ação, sabe, que tu nunca está querendo fazer. Uma vez que tu conseguiu fazer ela, tu te parabenizar fazendo um prazer pessoal, sabe?
exemplo estúpido, se tu sabe que todo dia tu tem que treinar, sei lá, a dança, tu vai te levantar, tu te acorda cedo, tu treina a dança. E uma vez que tu terminou isso, de noite tu pode te permitir um prazer, sabe? Eu acho que esse sistema assim, depois tu vai começar a ser um pouco mais, cada vez mais produtivo. No meu caso, eu tenho cada vez muitas coisas administrativas para fazer. Eu deixo ela pro último minuto e eu tô sempre depois tipo, por quê? Por quê? E eu sei que quando eu faço ela a tempo, minha vida tá chique, assim. Por exemplo, agora eu tenho que ir lá na academia. Eu sei que isso me faz bem. Eu não tô fazendo academia pela beleza do corpo. Tô fazendo porque me faz bem, porque me ajuda nas minhas performances a ser mais produtivo, etc. Porém, tô com uma preguiça. Mas eu vou hoje mesmo aplicar essa coisa. Eu não vou ouvir aquela voz da preguiça. Eu vou me levantar e ir na academia agora. E você vai ver, eu vou voltar toda feliz. Enfim, era meu desafio do dia. Eu espero que vocês também vão conseguir ouvir a voz na cabeça que vai te ajudar a fazer as coisas acontecer e deixar essa voz da preguiça do lado. Se tu consegue, me escreve lá nos comentários.